por que que Deus pediu para Moisés tirar as sandálias dos pés quando ele se aproximava para ver a sarça e ele disse, olha, essa terra é santa? Já se parou para perguntar isso e questionar as escrituras, o porquê que isso acontece, por que Deus fala com Moisés e fala, olha Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que tu está é terra santa. Então vamos ler o texto lá de Êxodo capítulo 3, verso de 1 a 5, fala assim, ora, Moisés estava apacentando o rebanho de Jetro, seu sogro, o sacerdote de Midian, e ele conduziu o rebanho para trás do deserto, e chegou ao monte de Deus até Horebe. E o anjo do Senhor lhe apareceu em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E ele olhou, e eis que a sarça queimava com fogo, e a sarça não era consumida. E Moisés disse, eu vou virar agora de lado, e verei essa grande visão, porque a sarça não é queimada. E quando o Senhor viu que ele se virava para ver, Deus o chamou do meio da sarça e disse, Moisés, Moisés. E ele disse, aqui estou. E ele disse, não te aproximes até aqui, tira tuas sandálias dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é uma terra santa. Sabe, se a gente for prestar atenção em qual que era a cultura egípcia vigente na época, a gente precisa entender aonde a gente chegou aqui. Bom, primeiramente a história começa muitos anos antes com um menino chamado José. José sendo vendido para o Egito, lá em Gênesis, José filho de Jacó, ao ser vendido pelos seus irmãos, ele cai dentro da cultura egípcia e José tem toda aquela trama, né, onde ele é preso, na prisão ele interpreta os sonhos, depois de interpretar os sonhos, José vai para a casa de Potifar, ele é preso novamente porque é tentado pela mulher de Potifar, e depois de um grande período de livramento do Senhor, José interpreta o sonho de Faraó. E nesse sonho, José passa a ser depois, novamente, o governador do Egito. Olha que interessante. Os anos se passaram, houve uma grande fome na terra e a família de José migra para o Egito. Pequenos pastores de ovelhas agora chegam no Egito para serem sustentados por aquela nação. E passaram-se então quase 400 anos e aquele lugar já não comportava mais a família de José, de Jacó. Todos que estavam ali já estavam extremamente fartos, a terra já não comportava mais e o faraó que tinha empossado José morre. E um novo faraó se apresenta naquele lugar. Então esse novo faraó não conhecia José e muito menos o povo hebreu e ele coloca uma dura escravidão sobre aquele povo. Olha que interessante. Conta a história que o novo faraó começa a querer matar todos os hebreus que haviam nascido. Nisso surge a história de Moisés. Moisés, ele é um desses nascidos no Egito, nascidos na terra aonde seria a terra do grande chamado dele. E Moisés, então, ao nascer nesse lugar, sua mãe esconde ele durante um período de quase 3 anos. E o menino, então, quando já não conseguia mais ser escondido pela sua mãe, ele é lançado nas águas do rio Nilo. E ao ser lançado nas águas do rio Nilo, acontece algo que é incrível, que o menino ao chorar, as servas da filha de Faraó vão até a beira do rio e encontram o menino num junco, colocado como se fosse uma arca, com betume por dentro, betume por fora, e aquela filha de Faraó dá o nome de Moshe. Moshe quer dizer tirado do Egito. Ele é tirado das águas do Egito com vida. E a filha de Faraó pergunta quem vai dar de mamar para esse menino. E Miriam, a filha de Joquebede, irmã de Moisés, estava vendo essa cena e ela fala assim, eu conheço uma mulher que pode dar de mamar a essa criança. E então ela leva Joquebede até a filha de Faraó. E ao chegar lá, então Joquebede, de uma mulher escrava que estava escondendo seu filho, passa a amamentar Moisés dentro do palácio de Faraó. E isso, olha como é incrível, porque Deus fazendo uma grande obra na vida daquele homem. Aquele homem que estava sendo tirado das águas do Nilo, tirado das águas, Moisés, agora passa a ser então o filho da filha de Faraó. Ele é neto de Faraó, ou seja, o sucessor do trono. Moisés então cresce na cultura egípcia, a sua mãe se afasta, ele começa a aprender
o nome egípcio Moisés, ele começa a aprender a cultura egípcia, ele começa a conhecer sobre a magia egípcia, sobre os magos egípcios. Moisés está crescendo no conhecimento da ciência egípcia, da astronomia, da astrologia. Moisés tem um conhecimento completo daquilo que os sábios do Egito falavam. E Moisés, então, ao crescer, um dia está caminhando pelas terras do Egito e vê um hebreu sendo espancado por um egípcio. E acende um fogo, uma ira santa dentro do coração de Moisés, e ele vira para aquele egípcio e mata aquele egípcio. E ao enterrar aquele egípcio, Moisés pensa, isso vai se espalhar pelo palácio, eu preciso fugir. Então ele se encontra com dois hebreus brigando, e esses hebreus então pedem para Moisés, quem você pensa que é? Você matou um egípcio. O que não pode fazer com nós, que somos hebreus? Moisés, então, preocupado, com medo desse escândalo se espalhar, foge para as terras de Midian. Olha só que interessante. O Egito representa o mundo, a Babilônia, o lugar da corrupção, o lugar da promiscuidade, da escravidão. E Moisés, então, sai dessa cultura egípcia e vai para uma cultura midianita. Quem são os midianitas? Eles são meio-irmãos do povo hebreu. Ou seja, Deus estava conduzindo Moisés para um novo nível na vida dele. Agora um nível onde haveria um templo, haveria um sacerdócio, que é o seu sogro, Jetro. Jetro, sogro de Moisés, era sacerdote em Midian. E olha que incrível, Jetro, sendo sacerdote em Midian, ele literalmente ensina Moisés numa nova cultura. Porém, Moisés um dia pastoreava os rebanhos do seu sogro Jetro, quando uma ovelha sobe para esse monte chamado Horebe. E lá nesse monte, ele de repente vê uma sarça incendiada. E essa sarça não se consome. E esse fogo não consome a sarça. E essa sarça não se consome. E de repente ele vai virar para ver aquela chama e ele ouve uma voz que sai do meio da chama dizendo assim: Moisés, Moisés, não te achegues para cá, mas tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Nessa parte da história, a gente chega em Êxodo capítulo 3. Queridos, olha o que a palavra sandália significa. A palavra sandália em hebraico é a palavra naal, e em grego é upodema. E sabe o que sandália significa? Aquilo que está preso, ou aquilo que prende o seu destino. Observe que Deus estava para fazer uma grande obra através da vida de Moisés. Porém, ainda Moisés tinha coisas presas na sua vida, coisas presas no seu destino. Por isso Deus precisava desatar essas coisas que estavam presas na vida de Moisés para fazer ele romper para uma nova fase. Então ele fala a Moisés, arranca as sandálias dos seus pés. Aí um dia eu pensando, por que tirar as sandálias? Bom, a cultura egípcia tinha Faraó por um deus. E os egípcios vestiam os escravos com uma vestimenta de escravidão e colocavam nos seus escravos sandálias. As sandálias que marcavam o nome do seu senhor. Por quê? Porque o deserto era feito de areia. Então, se um escravo fugisse das prisões egípcias, ele conseguiria trocar de roupa, mas ele não conseguiria correr no deserto com os pés descalços, porque as feridas nos pés iam fazer com que ele parasse no meio do caminho. Então, normalmente os escravos tiravam a roupa de escravidão, mas permaneciam com as sandálias. Por quê? Para com que eles pudessem correr e fugir daquela escravidão do Egito. Só que os rastreadores da escravidão, eles conseguiam localizar os escravos. Por quê? Porque onde o escravo pisava, ele deixava marcado no solo o nome do seu senhor. Ou seja, se um escravo pisasse numa montanha de areia, ia aparecer, por causa das sandálias, o nome de Faraó. E quem cruzasse por ali e visse aquela pegada, saberia que quem cruzou por aquela terra foi um escravo de Faraó. Então agora você para pensar comigo. Moisés fugindo, e ele foge, e ele já está há 40 anos andando em Midian. Mas, aonde ele pisa, ainda marca o nome do seu antigo senhor. E Deus estava dizendo para ele, olha Moisés, tira as sandálias dos teus pés, o lugar que está é santo. E olha que interessante, Moisés então tira as sandálias e ele vai para dentro da terra do Egito. Eu já vou voltar nas sandálias para você entender. Lá na terra do Egito, em Êxodo 12, vai dizer como que os hebreus, ao serem libertos, deveriam comer. 12:11.
assim comereis a Páscoa, com os vossos lombos cingidos e as vossas sandálias nos vossos pés, o vosso cajado na vossa mão. Comereis com pressa, é a Páscoa do Senhor. Observe, Deus manda aquele povo que está escravo comer com as sandálias nos pés, com o cajado na mão e com os lombos cingidos. E eles iriam fugir agora de Faraó. Quando eles chegassem na beira do mar que iria se abrir, o Mar Vermelho, eles iriam passar por uma nova fase da vida deles. Olha o que o texto de Deuteronômios, capítulo 29, verso 5 diz. O povo cruza o mar, o povo passa a ir para a terra, em direção à terra da promessa, e agora eles estão caminhando para as últimas etapas da terra da promessa e eles são lembrados do que Deus fez. Eu vos guiei durante 40 anos pelo deserto. As vossas vestes não se envelheceram sobre vocês, nem a sandália dos vossos pés se envelheceu. O povo passa 40 anos caminhando pelo deserto e as sandálias continuavam sendo as mesmas. As sandálias não se envelheceram. Eles não tiraram aquelas sandálias do Egito dos seus pés. Agora, olha que interessante. O povo cruzou pelo deserto todo com a mesma sandália, com a mesma vestimenta que estava do Egito. Porém, quando eles vão adentrar na terra da promessa, olha que incrível. Quando eles vão adentrar na terra da promessa, Josué, no capítulo 5, verso 15, o discípulo de Moisés está prestes a entrar na terra da promessa e olha o que ele ouve. O capitão do exército do Senhor disse a Josué: desata as sandálias dos teus pés, pois o lugar sobre o qual tu estás é santo. E assim o fez. Sabe, Moisés, Deus manda ele tirar as sandálias dos seus pés. Por quê? Porque a terra em que o Moisés ia pisar era uma terra santa. Você lembra de uma promessa que Deus fez? Onde pisar a planta dos vossos pés e a palma das vossas mãos, vocês tomarão por herança. Toda vez que um escravo egípcio pisava naquela terra com o nome de Faraó, ele estava dizendo: essa terra de Faraó, essa terra de Faraó, essa terra do meu senhor Faraó. E Deus então chama Moisés e fala: Moisés, tira a sandália dos teus pés, pois Faraó não é mais o teu senhor, mas eu sou o teu senhor. E o lugar que tu está pisando é terra santa. Você vai prosperar nesse lugar, vai dar certo para você nesse lugar, Moisés. Então tira a sandália dos teus pés. Da mesma forma, Josué então está entrando na terra da promessa. Josué, tu venceu, cruzou 40 anos pelo deserto. Josué, deu certo muita coisa para você, mas só te falta uma coisa, Josué. As tuas vestes não se envelheceram e as sandálias dos teus pés ainda carregam o nome de Faraó. Se você quiser entrar, Josué, numa nova terra, numa nova estação, você precisa queimar todas as pontes que te conectam com o teu passado. Todas as pontes que te lembram do teu passado, para com que onde tu pisar a planta dos teus pés, ali tome posse, ali você entre, ali você conquiste, e agora todos saberão que você tem um novo Senhor e não é mais Faraó. Agora o novo Senhor é o Senhor dos exércitos, o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Isso que Josué estava ouvindo agora era: Josué, uma nova fase exigirá de você um novo posicionamento. Uma nova fase para a sua vida exigirá de você novas vestes. Uma nova fase para a sua vida exigirá de você uma nova postura. Josué, não tenha medo, tira as sandálias dos teus pés. O lugar que tu está é terra santa. Queridos, presta atenção. Olha o que Cântico 7:1 fala. Quão formosos os pés com a tua sandália, ó minha filha. Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo 119, versículo 101, refriei os meus pés do mal. Salmo 121, verso 3, não permita que o teu pé seja abalado. Provérbios 4, 26, pondera a vereda dos teus pés. Isaías 52, 7, quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas, dos que anunciam as boas novas de Sião. Quão formosos são os pés. Mateus 3:11. Quão formosos são os pés. E João diz: eu não sou digno de desatar as sandálias daquele que vem depois de mim. Por que João não era digno, irmãos?
Porque João estava dizendo, as sandálias que esse homem, Yeshua, veste, não tem o nome de Faraó, não tem o nome de Herodes, não tem o nome de Pilatos, mas tem o nome do Senhor. E aonde ele pisa a planta dos pés dele, ali o céu se abre, ali a promessa acontece, ali ele adentra no novo lugar, ali ele marca um território para o Senhor. Lucas 15, verso 22. O filho pródigo, ele sai, ele gasta tudo. Ele torra a herança do seu pai, ele já não tem mais perspectiva de vida. E quando ele volta, o pai dele o abraça e faz o seguinte ato: tragam de volta uma nova vestimenta, um anel no dedo dele e coloquem sandálias nos seus pés. Por que que o pai do filho pródigo coloca sandálias nos pés do menino? Porque as sandálias representavam quem era o Senhor dele. De onde ele viria, qual era a terra dele, qual era o diálogo dele, qual era a fala dele, qual era a cultura dele. Ou seja, João 13:8, Jesus vem e vai estabelecer um novo tempo na vida dos seus discípulos. E ele tira o manto de sobre si, pega uma bacia com água, uma toalha em suas mãos e lava os pés dos seus discípulos. Pedro diz assim, Senhor, se é assim, então não lava somente os pés, mas lava o corpo inteiro. E Jesus disse, quem tem os pés limpos, já tem o corpo todo. Ou seja, quem calça uma sandália nova, quem caminha sobre um novo caminhar, sobre uma nova direção, toda a sua vida está transformada. O caminho que você está trilhando, Jesus disse, eu sou o caminho, definirá a santidade da sua vida. Moisés, Moisés, Josué, Josué, tira as sandálias dos seus pés, pois o lugar que tu tá é terra santa. Jesus, ao lavar os pés dos discípulos, marca esse novo tempo, queridos. O anjo, em Atos 12:8, fala assim, Pedro, coloca as tuas sandálias nos teus pés e saia da prisão. Efésios, capítulo 6, verso 15, a armadura de Deus. A armadura de Deus tem o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, o escudo da fé, a espada do Espírito e as sandálias com a preparação do Evangelho. E por final, Hebreus 12:13, façam caminhos retos para os vossos pés. Queridos, as sandálias que você vestia antes determinavam quem era o teu Senhor. A forma como você caminhava antes determinava como era o teu Senhor. O lugar que você pisava antes determinava quem era o teu Senhor. Mas agora o Senhor tem te dado novas sandálias, as sandálias para preparação para pregar o Evangelho. Ele tem te dado novas sandálias, é as sandálias dos pés formosos que anunciam boas notícias, é as sandálias daqueles que têm o seu caminho iluminado pela palavra, é as sandálias daqueles que têm os seus pés lavados e purificados pela presença de Jesus. Que você tenha os seus pés calçados com o Evangelho, que você tenha pés velozes como o da corça, que você tenha pés como o latão reluzente do nosso Senhor, que por onde pisa incendeia o caminho, traz luz para aqueles que estão vindo, reflete a glória do Senhor e todos vejam que você tem um novo andar, um novo caminhar e uma nova forma de ser. Que Deus te abençoe, que Deus possa transformar a sua vida em uma nova história, em um novo caminhar. Que Deus seja contigo. Deus abençoe.